Olá pessoal, enfim chegamos ao final de todo o nosso estudo de geometria plana e nessa aula final veremos toda a parte de áreas de figuras planas. Vamos falar de áreas de paralelogramos e triângulos, áreas de trapézios, áreas de polígonos regulares, também a relação existente entre áreas de polígonos semelhantes e, por fim, a área e o comprimento de um círculo. A área de um círculo e o comprimento de uma circunferência, que seria o seu contorno, né? Mas, para começar, precisamos de alguns postulados que serão utilizados para podermos deduzir o cálculo de todas as demais áreas que vamos fazer, tá bom? Muito bem, intuitivamente, o que é área? A área de uma região no plano é um número positivo que associamos à mesma e que serve para quantificar o espaço por ela ocupado. Essa é a noção intuitiva. A área de uma figura é a região do plano ocupada por essa figura. Beleza. Quais são os postulados? Primeiro, polígonos congruentes têm áreas congruentes. Isso é uma coisa até bem óbvia, né? Mas será muito importante para deduzirmos coisas depois, tá legal? Então, se dois polígonos são congruentes, eles têm a mesma área. Muito bem, segundo postulado, se um polígono convexo é particionado em um número finito de outros polígonos convexos, então a área do polígono maior é a soma das áreas dos polígonos menores. Mais uma coisa que será extremamente importante para a gente depois. O que esse postulado está dizendo? Se eu pegar um polígono e conseguir dividir esse polígono em regiões menores, então a área do polígono todo é a soma das áreas dessas regiões menores. Isso é muito útil porque, de repente, eu não consigo calcular a área da figura toda de uma vez só, mas eu consigo dividir essa figura toda em figuras menores, as quais, calculando separadamente as áreas, eu consigo fazer esse cálculo. Então, eu somo as áreas, né, dos pedaços menores e, com isso, encontro a área toda. Isso a gente vai usar bastante. Ok, na sequência, a área de um quadrado de lado 1 centímetro é 1 centímetro quadrado. Beleza? Então, o que significa 1 centímetro quadrado? É a área ocupada por um quadrado de lado 1 centímetro. Muito bem. E os dois últimos postulados que eu trouxe, eles, na verdade, poderiam ser deduzidos a partir do postulado anterior, só que não é uma coisa muito simples de se fazer. Então, para facilitar a nossa vida, eu já trouxe como postulado também o fato de que a área de um quadrado de lado L é igual a L ao quadrado, ou seja, a área de quadrado é lado ao quadrado, basta elevar o lado ao quadrado, e a área de um retângulo de lados A e B é igual a A vezes B, é base vezes altura. Então, é só fazer o produto das duas dimensões. Muito bem, então esses postulados são coisas que a gente vai assumir como verdade, né? E a partir disso, iremos deduzir todas as fórmulas que utilizamos para calcular as áreas das figuras notáveis, né? Dos polígonos notáveis, triângulos, paralelogramos, enfim, todas as regiões conhecidas que, de fato, a gente possui uma maneira prática para calcular essas áreas, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, apresento a área do paralelogramo, a área do triângulo, isso vale para um triângulo qualquer, e especificamente a área do triângulo retângulo, que é uma consequência da área de um triângulo qualquer. A área de um paralelogramo de base B e altura h é igual a B vezes h, ou seja, para calcular a área de um paralelogramo, fazemos base vezes altura.
é da mesma maneira que calcular a área de um retângulo de base B e altura h. Por que que isso acontece? Vamos observar aqui. Paralelogramo é aquele quadrilátero que apresenta lados opostos, paralelos e congruentes. Considere o paralelogramo ABCD. Queremos justificar que a sua área é dada pelo produto da base por altura, né? Seja AB a base, Bzinho, e a altura h, então a área é B vezes h. Qual segmento seria a altura desse paralelogramo? Bom, é o segmento que parte de um vértice e chega perpendicular à reta suporte do lado oposto, né? O que que isso quer dizer? Vai chegar perpendicular ao lado oposto ou vai chegar perpendicular ao prolongamento do lado oposto, que é o que acontece se eu traçar a altura partindo do vértice C. Ela vai chegar no prolongamento do lado AB. Então, note o seguinte, nós passamos a ter nessa figura um retângulo, né? Que pega uma parte da área do paralelogramo e um pedaço que não seria do paralelogramo. Mas note o seguinte, esse pedacinho que está pontilhado aqui fora, esse triângulozinho retângulo, ele é exatamente o mesmo triângulo retângulo que faz parte do paralelogramo, mas que a gente não está considerando nesse retângulo aqui, né? Então, o que vai acontecer é que a área do paralelogramo ABCD é a mesma área do retângulo ali, tá ok? Porque a parte que eu estou adicionando é a mesma que eu estou tirando. Então, de fato, a gente tem Bzinho vezes h, né? Porque qual é a base desse retângulo? É justamente o segmento CD, que tem a mesma medida que AB, então é Bzinho. E a altura é a mesma altura do paralelogramo. Então, a área de paralelogramo é base vezes altura. A área do polígono ABCD, dessa maneira que vamos indicar, então é Bzinho vezes h. Muito bem, agora vamos pensar na área de um triângulo qualquer. É base vezes altura sobre 2. Isso sugere que a área do triângulo é metade da área de um retângulo, né? Ou de um paralelogramo. E é justamente esse argumento que a gente vai usar para justificar. Vamos pegar um retângulo, ou melhor, vamos pegar primeiro um triângulo qualquer de base BC. Então, eu vou considerar esse lado aqui de baixo como sendo a base. Dessa maneira, qual é a altura do triângulo? Lembra, é o segmento que parte do vértice oposto e vai chegar perpendicular à base que a gente está considerando. Então, aqui para cada lado que você considera do triângulo, você vai ter uma altura diferente. Beleza? Então, você pode pegar qualquer uma das três alturas e aí a base vai ser o lado onde essa altura chega. Perfeito. Vamos chamar de Hzinho a medida da altura e aí Bzinho a medida da base. Portanto, a área do triângulo é base vezes altura, Bzinho vezes h sobre 2. Observe o seguinte, se eu pegar o retângulo com a mesma base e com a mesma altura do triângulo, o que eu vou obter é uma figura que tem o dobro da área do triângulo, porque a altura do triângulo divide o nosso retângulo maior em dois retângulos menores, né? De maneira
que metade da área pertence ao triângulo e a outra metade não pertence. Tranquilo? Note que em cada um desses retângulos menores foi traçada a sua diagonal, dividindo esse retângulo em dois triângulos retângulos que são congruentes, né? De modo que um deles está sendo contabilizado para a área do triângulo e o outro não. Então, de fato, se eu pegar a área toda, a área do retângulo maior, o que vai acontecer é que a área que corresponde ao triângulo é a metade. E aí, para calcular a área de um triângulo equilátero, o que acontece de especial? Triângulo equilátero é aquele que tem os três lados congruentes de medida L. Traçando a altura, ela vai chegar no ponto médio do lado oposto. Como o lado é L, divide o lado todo em dois pedaços de mesma medida, L sobre 2. Dessa maneira, obtemos um triângulo retângulo cuja hipotenusa é L, que é o lado do triângulo equilátero, né? Um dos catetos é a altura e o outro cateto é a metade do lado. Você aplica Pitágoras. Então, L quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. E dessa maneira você encontra qual é a altura do triângulo, que vai estar em função só da medida do lado. Fica L quadrado menos L quadrado sobre 4 igual a H quadrado. Então, 3L quadrado sobre 4 é igual a H quadrado. Dessa maneira, fica L quadrado raiz de 3 sobre 2 igual a H. Basta você aplicar agora na fórmula que fornece a área de um triângulo qualquer. Base vezes altura sobre 2. Quem é a base? L. E a altura é L quadrado raiz de... Desculpa, não é L quadrado, né? É só L. Porque eu extraí a raiz quadrada, então é L aqui, tá? Só corrigindo, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo base vezes altura, L vezes L raiz de 3 sobre 2 vai dar L quadrado raiz de 3 sobre 2, dividindo por 2, fica 4 lá embaixo. Então, a área de um triângulo equilátero de lado L é L quadrado raiz de 3 sobre 4, que era o que foi apresentado aqui anteriormente. Continuando, área do losango. A área de um losango ABCD de diagonais AC e BD é igual a AC vezes BD sobre 2, ou seja, é o produto das diagonais dividido por 2. Lembrando que losango é aquele quadrilátero que possui os 4 lados congruentes. Vamos considerar um losango qualquer, ABCD, e traçar as duas diagonais, BD e AC. As diagonais são perpendiculares e se cruzam nos pontos médios. Muito bem. Se eu considerar o quadrado cujos lados são as diagonais ali do losango, o que eu vou obter é um retângulo cuja área é o dobro da área do losango. Concorda comigo? Porque o retângulo todo ele fica dividido em 4 retângulos menores, de modo que em cada um desses retângulos menores, metade da área pertence ao losango e metade não pertence. Então, da área toda, metade está sendo ocupada pelo losango. Então, eu pego a área desse retângulo todo, que é justamente AC vezes BD, e aí divido por 2.
Então, realmente, para calcular a área de um losango, a gente faz o produto das diagonais e divide por 2. Aqui está a justificativa, né? Aliás, essa é uma das justificativas possíveis, né? Poderíamos pensar também no seguinte: a partir do momento em que traçamos as diagonais do losango, nós dividimos o losango em 4 triângulos retângulos que são todos congruentes, ok? Porque eles possuem um cateto medindo metade de uma das diagonais e o outro cateto mede metade da outra diagonal, porque as diagonais do losango são perpendiculares e se cruzam nos pontos médios. Então seria só calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 4, já que eles são congruentes, têm a mesma área, e aí a soma das áreas dos 4 compõe a área toda do losango. Então, como é que ficaria? Eu teria que a área, então, do losango seria 4 vezes a área de um desses triângulos retângulos. No caso do triângulo retângulo, os catetos são a base e a altura, beleza? Então, é só fazer metade de AC ou seja, AC sobre 2 vezes metade de BD sobre 2. E aí tudo isso dividido para 2. Base vezes altura sobre 2. Então, vou multiplicar tudo isso por 1 sobre 2, que é a mesma coisa que dividir por 2, né? Dessa maneira, temos 4 vezes AC vezes BD sobre 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Simplifica esse 4 com o 8, chegamos exatamente em AC vezes BD sobre 2. Então, seria uma outra maneira de pensar, uma outra justificativa possível, tá legal? Área do trapézio. A área de um trapézio de altura H e bases Bzão e Bzinho é igual a Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Ou seja, para calcular a área de um trapézio, multiplicamos a altura pela chamada base média. É a soma das bases dividido por 2. Ok. Trapézio é aquele quadrilátero que tem um par de lados opostos paralelos, que são justamente as bases e aí os outros dois lados não são paralelos, né? Então aqui na minha figura, claramente o lado paralelo de cima é a base menor, Bzinho, e o lado paralelo de baixo é a base maior. A altura é aquele segmento perpendicular às bases. Esse segmento que eu pontilhei aqui, que é representado sempre por H, tá bom? Ok, como é que a gente vai fazer para calcular, então, a área dessa figura, desse trapézio? Novamente, existem algumas possibilidades, algumas coisas que você pode pensar. Uma delas é traçar essa altura que eu tracei e traçar outra altura partindo do outro vértice lá de cima. Dessa maneira, nós temos o trapézio dividido em um retângulo que está aqui no meio e 2 triângulos retângulos, esse da esquerda e esse da direita. Muito bem. Isso é legal porque já sabemos calcular a área de triângulo e também a área de retângulo. Então, com isso, a gente vai conseguir calcular a área toda fazendo a soma das áreas menores.
A área do retângulo é Bzinho vezes H, certo? As dimensões do retângulo são justamente Bzinho e H. A altura dos dois triângulos é a própria altura do trapézio, Hzinho, sem problema nenhum. A questão é quem são as bases desses triângulos, que são os pedaços de Bzão que eu estou indicando agora. Bom, eu vou chamar esse pedacinho aqui da direita de x, uma medida qualquer que eu não conheço, e automaticamente note que o pedacinho da esquerda ele vai virar Bzão menos x. Aliás, vai ser Bzão menos x menos Bzinho, ok? Porque eu tenho que pegar o lado todo, que é Bzão, tirar o pedacinho x e tirar também o pedacinho do meio aqui, que é Bzinho. Então, é Bzão menos x menos Bzinho. Legal, agora eu sei as bases desses triângulos, sei as alturas, eu posso calcular as áreas. Então, a área do triângulozinho ali da esquerda vai ficar Bzão menos x menos Bzinho vezes H, base vezes altura, sobre 2, mais a área do outro triângulo, base x, x vezes altura H, sobre 2. Agora é só desenvolver essa soma. O x vai ser cancelado e vai ficar tudo em função de Bzão, Bzinho e H, de sorte que vai chegar exatamente na fórmula que a gente enunciou antes, tá bom? Então, vamos conferir. BH mais Bzão H sobre 2, menos HX sobre 2, menos Bzinho H sobre 2, mais XH sobre 2. De fato, XH sobre 2 menos HX, ou XH sobre 2, esse cara vai ser cortado, né? Sobrou, então, Bzinho H mais... então, Bzão H menos Bzinho H sobre 2, já vou colocar o H em evidência. H que multiplica Bzão menos Bzinho sobre 2. Muito bem. E agora eu faço a soma dessa fração com o BH. O mínimo é 2. Vai ficar 2 Bzinho H mais H que multiplica Bzão menos Bzinho. Eu vou abrir de novo essa multiplicação ali. Então, vai ficar Bzão Hzinho menos Bzinho H. Beleza, 2Bzinho H menos Bzinho H é Bzinho H. Então, ficou Bzão H mais Bzinho H. Colocando H em evidência, H que multiplica Bzão mais Bzinho sobre 2. Maravilha! Exatamente o que a gente queria concluir. Em aulas anteriores, nós falamos sobre triângulos semelhantes. Lembra? Pois é, a ideia de semelhança pode ser estendida para polígonos quaisquer. E existe uma relação muito interessante entre áreas de polígonos semelhantes. Sejam dois polígonos semelhantes de áreas A1 e A2, com razão de semelhança K do primeiro para o segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu divido um lado do primeiro polígono pelo lado correspondente no segundo, essa divisão resulta o K. Ok? Razão de semelhança é o valor daquelas divisões de um lado pelo seu correspondente, né? Muito bem. Então, no caso de
de fazer a razão entre as áreas, o que vai acontecer é que A1 dividido para A2 é igual a K ao quadrado. A razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Por exemplo, considere um quadrado de lado 2 e outro quadrado de lado 6. Polígonos regulares do mesmo tipo, ou seja, dois triângulos equiláteros, dois quadrados, são sempre semelhantes, tá? Então, se eu pego dois quadrados, um de lado 2 e outro de lado 6, o que vai acontecer? Bom, a área do quadrado maior é 6 ao quadrado, 36, e a área do quadrado menor é 2 ao quadrado, que dá 4. Dividindo essas áreas, 36 para 4 dá 9, né? Beleza. Note agora que esse 9, ele é exatamente 3 ao quadrado, onde o 3 é a razão de semelhança. É o valor que eu obtenho quando eu divido o lado do quadrado maior pelo lado do menor. Então, a gente verificou aqui que, de fato, funciona, né, o que está dito nessa proposição. Acabei de falar que todos os polígonos regulares são semelhantes, mas afinal, o que é um polígono regular? Já trabalhamos com alguns deles, mas de modo geral, um polígono é chamado de regular quando todos os seus lados e ângulos são congruentes. Sabemos que o polígono regular de 3 lados é o triângulo equilátero, e sabemos que o quadrilátero regular é o quadrado. Mas eu posso ter um pentágono regular, um hexágono regular, um octógono regular. Então, de modo geral, um polígono regular é um polígono que apresenta todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. Proposição: todo polígono regular é inscritível e circunscritível, e os círculos inscrito e circunscrito têm um mesmo centro. E a gente pode pensar no centro desses dois círculos como sendo o centro do polígono. Então, eu posso associar centro a polígonos regulares. E ainda sobre polígonos regulares, trago uma definição, que é a definição de apótema. Chama-se apótema do polígono regular o segmento com extremos no centro do círculo inscrito ou circunscrito, que é esse centro do polígono que eu acabei de comentar, e em um dos lados do polígono, de modo que o mesmo seja perpendicular a esse lado. Ou seja, o apótema é aquele segmento que parte do centro do polígono regular e chega formando 90 graus com um dos lados. Esse apótema será importante lá na geometria espacial, no estudo de pirâmides, beleza? Existem relações métricas na pirâmide que vão utilizar o apótema. Ele é útil também para o cálculo da área de um polígono regular, conforme veremos na sequência. Acontece que para calcular a área de um triângulo regular, que é um triângulo equilátero, existe uma formulazinha pronta, como nós vimos no início da aula, né? E para calcular a área do quadrilátero regular, que é o quadrado, também é muito mais fácil usar a sua fórmula própria, né? Que inclusive a gente colocou como postulado aqui, do que usar essa maneira. De qualquer modo, você pode calcular, então, a área de um polígono regular qualquer, fazendo o semiperímetro vezes o apótema. Semiperímetro é metade do perímetro, beleza? Como exemplo, eu trouxe aqui o caso do quadrado. Se nós fôssemos calcular a área do quadrado usando esse método, o que vai acontecer? O semiperímetro um quadrado de lado L, né? Então, o semiperímetro vai ser 4L sobre 2, porque cada um dos 4 lados mede L. Então, a soma dos 4 é 4L. E aí eu divido para 2, porque eu vou pegar metade desse perímetro. Beleza. E multiplico isso pelo apótema. No caso do quadrado, o apótema
mede metade do lado. Esse apótema varia dependendo do polígono, tá? No caso do quadrado, ele é metade do lado. No caso do triângulo equilátero, ele é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Esses são os dois principais, mas dependendo do polígono, então, você vai ter um apótema diferente. E aí, resolvendo essa conta, a gente tem 4L² sobre 4, chega no mesmo L², né? Então, a área de um quadrado de lado L é L², só para verificar que isso aqui, de fato, funciona. E será importante depois para entendermos o que ocorre lá no círculo, tá? Então, guarda essa informação aqui. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o círculo. Definição: o número real π é a área de um círculo de raio 1, ok? Faltou eu escrever ali de raio 1. Essa não é a única maneira de definir o número π, que é aquela famosa constante que vale 3,14 e tudo mais. Eu posso definir o π também como a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, né, que é uma definição mais comum. Mas eu trouxe essa outra definição aqui porque ela será conveniente para a gente nesse momento. E a partir disso, vamos deduzir que a área de um círculo de raio R é igual a π vezes R ao quadrado. Ou seja, é só elevar o raio ao quadrado e multiplicar por π. Bom, todos os círculos são semelhantes entre si, certo? E a razão de semelhança é a razão entre os raios. Então, eu vou usar a ideia que a gente viu justamente lá dos polígonos semelhantes, né? Eu vou considerar um círculo de raio R e um círculo de raio 1, porque esse círculo de raio 1 eu conheço a área, né? Muito bem, então eu vou pegar a área desse círculo de raio R, vou chamar de A2 e vou dividir por 1, que é a área do círculo de raio 1. Então, aqui, na verdade, é π, né? A área do círculo de raio 1 é π. Muito bem, a razão entre essas áreas tem que dar o quadrado da razão de semelhança, que é a razão entre os raios. Então, é rão sobre 1 ao quadrado. A partir dessa igualdade, a gente vai chegar exatamente que a área desse círculo de raio R, que eu estou chamando de A2, é igual a R ao quadrado vezes π. Passa o π multiplicando. Então, pronto. Por isso que foi conveniente definir o π dessa maneira, como eu disse. Se nós temos que π é a área de um círculo de raio 1, fica bem fácil de deduzir que a área de um círculo qualquer de raio R é π vezes R ao quadrado. Muito bem. E qual é o comprimento da circunferência? A circunferência seria só o contorno do círculo, ok? O comprimento de uma circunferência de raio R é igual a 2π vezes o raio. Seria o perímetro do círculo, digamos assim, né? Então, 2π vezes R. Como que eu posso deduzir isso? A partir do cálculo de área de um polígono regular. Olha só que interessante. Então, é o seguinte, nós vamos pensar no círculo, ou na circunferência, né, como sendo um polígono regular com infinitos lados. Isso, claro, intuitivamente, né? Por quê? Porque quanto mais lados eu pego no polígono regular, mais esse polígono vai se aproximando de um círculo. Beleza? Então, se eu pensasse intuitivamente num polígono regular de infinitos lados, eu teria um círculo. De modo que o apótema é o raio. E aí o que vai acontecer? Eu sei que a área é igual a π vezes raio ao quadrado, como a gente já mostrou, né?
Só que existe uma maneira de calcular essa área, que é fazendo metade do semiperímetro vezes o apótema. Então, no caso da circunferência, metade do semiperímetro seria o comprimento dividido por 2. Então, o comprimento dividido por 2 vezes o apótema, que é o raio, teria que ser igual a π vezes r quadrado, né? Dessa maneira, divide os dois lados por r, fica c sobre 2 igual π vezes r, e dessa maneira obtemos que o comprimento é 2π vezes r. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau.